Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, o livro 2, Verdadeiros Pais, uma tradução ainda não oficial e que a gente vai estar estudando na sequência de várias salas virtuais ao longo aí de um período de tempo para podermos realmente passar todo o conteúdo específico do segundo livro do Cheon Song-yeon sobre os verdadeiros pais. Eu vou avançar para a próxima tela. Nós estamos então situando nessa tela como está a leitura. O capítulo 1, Verdadeiros Pais, nós já entramos na seção 2, o surgimento dos verdadeiros pais. No item, o fundamento de nascimento dos verdadeiros pais. O item que a gente começa lendo nessa seção é o item 15, que diz o seguinte: como uma condição para o retorno do Senhor nascer, devia haver uma nação. Contudo, no tempo que eu nasci, o povo coreano não tinha nenhuma nação. O Senhor do segundo advento tinha que vir, mas ele não tinha nenhuma nação. Esse é o motivo pelo qual um movimento de independência surgiu na Coreia. Naquele tempo, havia um movimento em âmbito nacional em todas as 8 províncias da Coreia para recuperar a nossa nação. Esta era uma confrontação com Satanás. Eu fui concebido durante esse tempo e nasci no primeiro mês lunar do ano de 1920. A providência do céu foi realizada no fundamento daqueles que derramaram seu sangue pela causa patriótica e no fundamento da nação provisória que foi formada em 1919 através do movimento de independência 1º de março. No item 16, ele diz o seguinte: porque Eva caiu na idade de 16 anos, Yu Guan-sun lutou como uma mulher solteira de 16 anos contra a nação inimiga do lado de Satanás, o Japão, a fim de estabelecer a nação do céu. Aqui cabe um parênteses só para você se situar. Eu fui pesquisar o nome Yu Guan-sun e é uma jovem que ficou famosa, né? Ela era adolescente e ela é conhecida na Coreia como uma pessoa de grande personalidade patriótica, que esteve lutando pela independência da nação, né? Foi mártir. Então é interessante, se você tiver mais curiosidade, eu tive essa curiosidade, então eu sugiro que você pesquise ali para conhecer um pouco sobre a história dessa jovem que lutou pela independência, apesar de ser ainda uma adolescente, se tornou conhecida e está na história da Coreia e vai ficar para a posteridade, né? E o nosso pai sempre faz menção quando ele faz esse comparativo falando sobre Eva, o papel de Eva com relação à queda, né? E aí fazendo um paralelo no sentido providencial em termos de restauração com a personagem Yu Guan-sun. Voltando à leitura, o Japão representa uma posição feminina. Yu Guan-sun lutou pela independência de seu país, a Coreia. Porque sua soberania tinha sido perdida, um fundamento condicional tinha que ser estabelecido para edificar a nação de Deus. Nesse fundamento condicional, eu nasci. Eu nasci em uma família patriota, e quando eu amadureci, eu participei no movimento de independência. Na história, Eva violou Adão, enquanto Yu Guan-sun, uma garota de 16 anos, se tornou um sacrifício lutando contra o império de Satanás. É um fato surpreendente que no fundamento de seu coração inabalável e seu espírito de não se submeter, um portão pôde se abrir para Adão pavimentar o caminho em frente. As mulheres devem herdar a forma de pensar de Yu Guan-sun. Ela sofreu a morte, mas porque ela foi firme em sua determinação de não se render, ela estabeleceu uma condição para eu nascer. O item 17 segue dizendo: Jesus devia ter trilhado um curso de 7 anos a partir da idade de 33 anos e então alcançar a posição de paz, como desejado por Deus. Então ele devia alcançar o padrão de restaurar todas as coisas e assim concluir e cumprir completamente a vontade de Deus na idade de 40 anos. Esta era a missão que Jesus devia concluir. Entretanto, ele morreu na cruz e a vontade original de Deus permaneceu sem ser cumprida. Então, os verdadeiros pais, o Senhor que deve retornar, tem que assumir a responsabilidade por estabelecer condições, tanto internas quanto externas, para enfrentar Satanás. Assim, ele deve seguir através de um período de preparação de 40 anos, um período de luta. Embora externamente este fosse um período de preparação de 40 anos, internamente era um período de conflito.
Ao estabelecer o fundamento espiritual para a vitória, finalmente ele estabeleceu o alicerce para o fundamento substancial, espiritual e físico na Terra. O item 18 segue dizendo: vocês, como indivíduos, não prepararam um fundamento adequado para a vitória, mas através de seu relacionamento com os verdadeiros pais, fazendo condições para se unirem com eles, vocês podem estabelecer a base para a vitória nos níveis de indivíduo, família, tribo, povo e nação. Esse é um curso de 7 anos. Assim, se vocês estabelecem o nível nacional de vitória através de seu relacionamento com os verdadeiros pais, Deus finalmente pode começar a assumir o domínio sobre todas as coisas da criação. Tendo domínio sobre todas as coisas da criação e estabelecendo a família do céu, Deus pode estabelecer uma única soberania, um único povo e um único território, inabaláveis no céu e na terra. A partir desse momento, quando Deus pode começar um sábado de repouso para toda a eternidade, seu julgamento começará. O item 19 diz: porque a Igreja de Unificação assumiu responsabilidade e abraçou a vontade de Deus em nome do céu e dos verdadeiros pais, temos nos submetido a muitas tribulações. Baseados neste curso, vocês precisam se separar do mundo de Satanás. Além disso, vocês devem estabelecer o padrão de filhos verdadeiros pelo qual julgar o mundo de Satanás, adotando o modelo de vitória dos verdadeiros pais. A menos que alcancemos este padrão nos níveis de tribo, povo e nação, não podemos realizar a vontade original de Deus para os verdadeiros pais na terra. Vocês que estão lutando ao meu lado durante este período são representantes dos verdadeiros pais, nos níveis do indivíduo, família, povo e nação. Como tais, vocês devem assumir responsabilidade e lutar, não somente na Coreia, mas também no estágio mundial. O item 20 diz o seguinte: vocês podem não saber quanto tenho investido para o benefício do mundo, quantas lágrimas eu tenho derramado, quanto suor e sangue derramei, e quantas vezes suspirei. Meus esforços não foram apenas para me alimentar ou criar meu próprio sucesso. Eles foram para liberar o mundo terreno, o mundo espiritual e Deus. Meu trabalho não é baseado em um conceito, ele tem esse fundamento histórico. Sendo que eu formei um fundamento substancial para o ideal neste mundo, no estágio mundial atual, eu alcancei o nível onde as nações do mundo podem se inclinar solenemente diante de mim. Nesse item 20, a gente encerra esse tópico, o fundamento de nascimento dos verdadeiros pais, e agora vamos passar para o próximo item desta sessão, que é as qualificações para ser verdadeiros pais. Essa sessão começa no item 21, que diz o seguinte: quando o filho verdadeiro e a filha verdadeira se juntam em união pela primeira vez, centrando nos verdadeiros pais, o amor horizontal entre um homem e uma mulher e o Deus vertical se juntam. Este é um ponto histórico, uma fonte de amor explosivo. Então, Deus, que esteve se esforçando para realizar este ideal de amor original, aparecerá. Esta fonte foi perdida por causa da queda. O amor vertical de Deus encontra o amor verdadeiro de esposo e esposa perpendicularmente no centro, o lugar dos verdadeiros pais, o lugar que Deus esperava ver quando ele criou Adão e Eva. A fim de estar na posição dos verdadeiros pais, primeiramente eles devem ser um filho verdadeiro e uma filha verdadeira, um homem bom e uma mulher boa. Isto é, estabelecer a posição onde um homem e uma mulher representando leste e oeste se juntam, se harmonizam com todos os sentimentos e pensamentos de Deus e não têm um pingo de culpa. O item 22 diz: a posição de verdadeiros pais, onde Adão e Eva devem emergir em completa unidade centrada em Deus, é livre da acusação de Satanás. Os verdadeiros pais, que são o ponto de início original, podem emergir somente quando eles surgem acima do estágio de aperfeiçoamento, onde não há nada que Satanás possa acusar. Esta é a origem dos verdadeiros pais a partir do ponto de vista do princípio divino. O item 23 diz o seguinte:
Deus trabalhou por 6.000 anos para preparar o fundamento para a vinda dos verdadeiros pais e fazê-los alcançar vitória durante o seu tempo de vida. Entretanto, os fiéis na terra falharam em se unir com Jesus como os pais espirituais e seguir suas instruções. Como resultado, eles não puderam transmitir o fundamento espiritual que Jesus tinha preparado para o retorno do Senhor. Portanto, a fim de se tornar o verdadeiro pai, o retorno do Senhor deve enfrentar testes nos níveis do indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo na realidade espiritual. Se ele falha em prevalecer e estabelecer um padrão de vitória interna, um padrão de vitória substancial não pode ser estabelecido na terra. Portanto, o Senhor inevitavelmente deve travar uma batalha interna. O item 24 diz: o mundo novo começa através dos verdadeiros pais, estabelecendo um novo fundamento na terra. Novos filhos, novas tribos, novos povos, novas nações, um mundo novo e um cosmos novo devem emergir através dos verdadeiros pais. Esta é a esperança da providência de Deus na terra. Este é o propósito pelo qual Jesus deve vir novamente. Entretanto, tudo isto não pode acontecer em um único dia. Jesus primeiro tinha que ter sucesso em múltiplos caminhos, como servo de servos, servo, filho adotivo e filho. O fundamento que foi estabelecido sobre o curso de 6.000 anos foi perdido. Assim, o Senhor que deve vir deve estabelecer o padrão de vitória, recuperando todo o curso de 6.000 anos durante o curso de sua vida. A menos que ele estabeleça um padrão verdadeiro pelo qual ele possa julgar a história, ele não pode emergir com sua noiva como os verdadeiros pais na terra. O item 25 diz: eu acredito que tenho me dedicado em oração mais do que qualquer outra pessoa. Eu tenho derramado mais lágrimas do que qualquer outro e tenho me arrependido mais do que qualquer outro. Além disso, em termos de paixão, eu acho que supero a todos. Não obstante, por que estou trilhando um caminho que os cristãos de hoje se opõem? É porque não tenho nenhuma dúvida que meu caminho é correto. Não importa quantas vezes eu examine e analise este caminho, eu descubro que não há nenhuma dúvida de sua veracidade. Estou convencido que a história funcionará de acordo com esses princípios. O item 26 diz: uma nova história começa a partir de novos pais. A história não pode começar de novo antes do aparecimento dos pais de céu e terra. Assim, verdadeiros pais devem emergir. E depois que eles lutam e o derrotam, Satanás deve reconhecer os pais de céu e terra. Antes deles surgirem, a recriação de céu e terra não é viável. Com o aparecimento destes pais, e uma vez que o novo céu e a nova terra sejam criados, uma nova história pode começar. Filhos e filhas que tenham crescido com Deus viverão cada aspecto de suas vidas de acordo com a vontade de Deus e possuirão um novo coração, o coração que Deus desejava ver em Adão e Eva no tempo da criação. Assim, eles se colocarão no lugar de Adão e Eva e cumprirão o que Deus desejava que Adão e Eva cumprissem. O item 27 diz: verdadeiros pais devem superar toda a história. Eles precisam alcançar essa qualificação e superar um mundo decaído. Eles devem pavimentar o caminho para o futuro. De fato, isso é o que eles estiveram fazendo até este dia. Eles merecem respeito e honra a partir dos outros. Vocês devem reconhecer suas qualificações. Ao menos alguns entre vocês deveriam ser capazes de reconhecê-los. É assim como vocês podem receber a bênção a partir deles. Então, como esposo e esposa, vocês não brigarão um com o outro. Como vocês poderiam brigar se vocês sabem que aquilo que estou dizendo sobre os verdadeiros pais é verdade? O item 28 diz o seguinte: a fim de ser verdadeiros pais, eles devem amar o mundo de Caim. O mundo Caim é o mundo do filho primogênito, o mundo do filho decaído. Portanto, a menos que os verdadeiros pais criem a condição de dar o amor do céu plenamente, a despeito da oposição deste mundo, eles não podem restaurar o mundo de Satanás. O filho primogênito deve ser amado primeiro.
Sendo que Satanás está na posição do primeiro filho no princípio, ele pode dizer, se Deus quer amar Abel, ele precisa criar a condição de amar primeiro o filho primogênito. Sem me mostrar esse amor, não há maneira para ele amar o segundo filho. Isso está dentro do princípio. O caminho da mãe, Eva, é unir Caim e Abel e trazê-los até Adão. Sem fazer isso, não importa quanto a mãe queira dar amor universal, ela não pode. Essa é a posição na qual ela está. O item 29 diz o seguinte: o Messias somente pode vir baseado no fundamento de restaurar a linhagem através de indenização. Em outras palavras, embora o Messias venha nascer no mundo de Satanás, no qual todas as pessoas nascem com a linhagem de Satanás, ele deve nascer em um ambiente que Satanás não pode acusar. Se ele fosse nascer em um ambiente que Satanás pudesse acusar, isso contraria o princípio de criação. Originalmente, Deus criou Adão e Eva com o apoio do arcanjo, que se inclinava para eles e não apresentava nenhuma oposição. Da mesma forma, de acordo com o princípio divino, a fim de que Jesus nascesse na terra e surgisse como Messias, não devia haver nenhuma condição para a acusação de Satanás, mesmo desde o tempo que Jesus estava no ventre de sua mãe. Por fim, o item 30 diz o seguinte: a fim de que os verdadeiros pais surjam na terra, eles devem superar a realidade de acusação de Satanás. Eles não podem aparecer em uma posição que Satanás possa acusar. Que tipo de ser é Satanás? Ele é um ser espiritual. Assim, somente uma pessoa que pode se colocar na posição de subjugar o Satanás espiritual pode se tornar os verdadeiros pais. A fim de subjugar Satanás, centenas de bilhões de pessoas no mundo espiritual, centradas em dezenas de milhões de fiéis e incontáveis bons antepassados, devem se unir com esta figura central. Sem estabelecer o fundamento de vitória sobre a realidade de Satanás e trazer alegria e glória nesse fundamento decisivo, ele não pode estabelecer a posição dos verdadeiros pais na terra. Adieu? Então esse é o conteúdo aí que eu queria compartilhar com vocês. Indo já para a próxima tela, mostrando aí, fechando esse item, né? Na seção 2 falamos aí sobre preparando o caminho dos verdadeiros pais, e aí hoje falamos sobre o fundamento de nascimento dos verdadeiros pais, e também agora nesse último trecho falamos sobre as qualificações para ser os verdadeiros pais. Na próxima leitura, na próxima sala virtual, a gente vai começar com o item ainda na seção 2, o significado do aparecimento dos verdadeiros pais. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fica aí o nosso compromisso para a próxima sala virtual, continuarmos o nosso Rondoquê online. Obrigado pela presença, até a próxima, fui, tchau!